Vamos aqui começar a aula, compartilhar a tela com você do Word, para nós fazermos juntos aqui essa conclusão. Tá dando para ver aí? Tá, sim. Você colocou assim, Andrés. Fique evidente, portanto, que ciente desses desafios, o poder público, coloca o poder público com letra maiúscula, não tem problema. O poder público deve propor medidas para atenuar esse problema de saúde pública. Ok, aqui é a introdução do parágrafo. Agora eu peço que você, quando for fazer a próxima redação, não cometa os mesmos erros que você cometeu nessa, tá? Certo. Que nós já estamos na quarta, né? Quarta redação. Não é isso? Isso. Primeira foi sobre a romantização, né, das doenças psíquicas, depois foi sobre a obesidade, agora curandeirismo, e agora vamos falar sobre outro tema. Bem, aí você diz o seguinte: frente a isso, é fundamental que o Ministério da Educação, mas só o Ministério da Educação é pouco. Quem é que vai fazer juntamente com ele? Quem é que vai fazer? Não branco agora. Qual a rede de colaboração, Andressa, que vai compor juntamente com o Ministério da Educação? Redes sociais? Não. Como assim? Não, qual a rede de colaboração? Quais são os órgãos? Quem vai fazer? Aqui a pergunta que nós estamos respondendo é: quem fará? Quem fará para responder, para resolver os problemas? Então, o Ministério da Educação, juntamente com quem? Em parceria com quem? Ministério da Saúde? Não. Não? Pode ser numa segunda ação, né? Uhum. Pode ser numa segunda ação, tá? Mas para resolver o problema, o problema das fake news, ou até mesmo para resolver o problema do analfabetismo funcional, porque aqui você fala da cultura científica, entendeu? Então, para resolver esse problema da cultura científica, em parcerias com escolas, com secretarias estaduais e municipais de educação. Frente a isso, é fundamental que o Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação, promovam, olha os verbos que eu estou utilizando, promovam, ou tem a iniciativa, né, promovam, ou proponham, né, você colocou, promovam, vamos dizer assim, encontros com cientistas através de através da colaboração de universidades públicas. Aí você pode colocar aqui, biomédicos, entre parênteses, biomédicos,
biólogos, farmacêuticos. Ó, frente a isso é fundamental que o Ministério da Saúde, da Educação, em parceria com secretarias estaduais e municipais de educação, promova encontros com cientistas, através, aí, biomédicos, biólogos, farmacêuticos, através da elaboração, bioquímicos, através da colaboração entre universidades públicas, com o objetivo, olha aí, tá vendo? Com o objetivo, já estou colocando aqui, respondendo as perguntas. Eu coloquei quem vai fazer, em parceria, é importante você colocar aqui a parceria, em parceria, em colaboração, com quem? Olha aí, ó, Secretarias Municipais Estaduais de Educação, certo? Certo. E aí, como fazer? Vai fazer o quê? Olha aí, eu coloquei promovam. Promover é um verbo que indica ação, né? Então, tá aqui, ó. Promovam encontros com cientistas, biomédicos, colaboração de universidades com objetivo de quê? Nas Objetivo, escolas, com o objetivo nas escolas, ué, certo. Nas escolas, esses encontros serão nas escolas, mas eu quero saber qual é o objetivo. evitar esse tipo de problema. Nas escolas, o acesso à cultura científica. Lê de novo o período. Frente a isso, você sozinho aí. Frente a isso, Calma aí, perdi agora. Frente a isso, é fundamental que o Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação, promovam o encontro com cientistas, biomédicos, bioquímicos, biólogos, farmacêuticos, através da colaboração entre universidades públicas, com o objetivo, nas escolas, o acesso à cultura científica. não, com o objetivo de quê? Certo, cultura científica, mas como é que nós vamos escrever isso aqui? O objetivo Qual o objetivo desse encontro? Qual o objetivo? alertar os alunos, mas espera aí, vamos falar de forma formal, né? Uhum. Com o objetivo de Conscientizar, esclarecer, esclarecer sobre a importância tem algum objetivo de esclarecer sobre a importância de buscar conhecimento sobre determinados produtos, sei lá. Não, isso aí já vai para o Ministério da Saúde, né, Anvisa, pode ser outra solução. Então, de esclarecer sobre a importância, com o objetivo de esclarecer sobre a importância Através da colaboração de universidades. Calma aí.
Ai, meu Deus. Não, sem pressa, sem tensão. Pode ficar. Nessas horas minha mente dá um branco. Por isso, a intenção aqui é essa, para trabalhar com um pouquinho de pressão. Esclarecer sobre a importância de análise, sei lá. Como assim, análise? Analisar o remédio, o medicamento. Com importância, com o objetivo de esclarecer e implementar nas escolas uma cultura Científico. científica. Ah, tá. E aí já resolveu o problema do analfabetismo científico com essa solução. O outro problema é sobre as mídias, né? Sobre os fake news, né, e tal. Como é que você colocaria? Ademais, olha o conectivo, Andressa. Não é para errar mais isso. Tem que colocar os conectivos corretos na redação, tá? Ok. Então, que mais? Ademais, aqui também, ó, você tem que utilizar essa frase introdutória. Vamos lá, qual é a solução do problema das fake news? Ademais, se faz necessária a fiscalização. Mas pequeno. Isso, por quem? Qual ministério que faz isso? Qual ministério que cuida das comunicações? Ou não tem um ministério que cuida disso? Tem. Eu acho que tem. Tem. Tem certeza que tem um ministério das comunicações? Ah, não. Não sei. Ademais, a secretaria, a secretaria especial de comunicação em colaboração, parceria já foi, em quais são os órgãos reguladores? Em colaboração com órgãos reguladores em colaboração com órgãos reguladores como a Anvisa, Hum. com a Anvisa, Agência Nacional de Comunicação,
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ademais, a Secretaria Especial de Comunicação, em colaboração com órgãos reguladores, como a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Ministério das Ciência, Ministério da Ciência e Tecnologia, deve propor além de campanhas para estimular as pessoas, além de campanhas sobre o uso indevido de métodos, de campanhas sobre as consequências do uso indevido de métodos alternativos, sobre as consequências à saúde do uso indevido de métodos alternativos. Falou alguma coisa aí? Não, né? Ademais, a Secretaria Especial de Comunicação, em colaboração com órgãos reguladores, como a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Ministério da Ciência e Tecnologia, deve propor, além de campanhas sobre as consequências à saúde do uso indevido de métodos alternativos, a criação, o desenvolvimento de aplicativos para filtrar notícias falsas. Com o intuito de quê? O objetivo de quê? Hein? Com o objetivo de alertar a população de... Sim, ok, mas de certo modo já colocamos nas consequências à saúde, né, do uso indevido, né? Mas qual o objetivo desses aplicativos, da criação desses aplicativos? evitar a disseminação mas já está aqui, né? Vai ficar notícias falsas. Métodos alternativos, o desenvolvimento de aplicativos Para notícias falsas. Mas não é isso? Filtrar notícias falsas já não... com o intuito de inibir a veiculação Qual o objetivo desses filtros? Oi? Qual o objetivo desses filtros aqui? Ó? O desenvolvimento de aplicativos
Não estou conseguindo ouvir. Oxi, parou aqui. Parou? Tá ouvindo agora? Agora sim. Oi. Tô aqui. Então, qual o objetivo desses filtros aqui? Não é só parar as fake news, tem um objetivo, um segundo objetivo. Qual é? Com o intuito de Com o intuito de inibir o uso desses. Ai, meu Deus. Não, se você começar, ai meu Deus, na hora da prova você vai dar um branco. Tem que manter a calma, tentar manter a calma mesmo na pressão, tá? Então, é tranquilo. O do uso indevido de métodos alternativos, o desenvolvimento de aplicativos para filtrar notícias falsas e a veiculação de vídeos informativos, com o intuito de quê? Mas porque no, a conclusão já fala, né? Já falou antes. Não, mas só filtrar informação, mas qual o objetivo desse filtro? Qual o objetivo dessa veiculação de vídeos informativos? Qual é o objetivo? Qual a Inibir as, intenção disso? inibir as fake news? Não, já está falando, né, sobre as notícias falsas. Eu quero saber qual o objetivo. Com o intuito de informar, De informar? e onde vai ser vinculado? Tá, vamos passar para outra pergunta. Onde vai ser vinculado esses vídeos? Com o intuito de. Intuito de informar a população, a sociedade. Não, o objetivo disso é informar. Sim. O objetivo é de informar a sociedade, né? Com o intuito de informar a sociedade e não, de informar a Oi. sociedade a veiculação de vídeos informativos nas redes de televisão e internet, com o intuito de informar a sociedade. Para quê? Por que informar? Informar a sociedade. E aí? Andrés?
Tio nas redes da internet. Ah, O que mais? A sociedade vai ficar informada, mas como assim? E o desdobramento disso? Vai ficar informada contra quê? charlatanismo. Hã? Isso, mas perfeito, tá certo. Com o intuito de informar a sociedade, A respeito ao charlatanismo, como é que é? de informar a sociedade. Aham. Nossa, é um branco. A respeito do charlatanismo, não? Inibir a respeito de quê? De Charlatanismo. certo, do charlatanismo, mas vamos colocar de outro modo isso, com o intuito de informar a sociedade, evitando. Charlatanismo. Não, evite também, mas coloque de outro modo. Charlatanismo já é o tema. Aí fica um tanto redundante, né? Uhum. Repetitivo, com o intuito de evitando o quê? Vamos aí. Evitando a crença em medidas de cura, crença em tratamentos ilusórios, ilusórios, vamos ler de novo esse período, está muito grande. Ademais, a Secretaria. Andrés? Oi. Ademais, a Secretaria Especial de Comunicação e Colaboração com órgãos reguladores, como a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Ciência e Tecnologia, deve propor, além de campanhas sobre as, além de campanhas sobre as consequências à saúde do uso indevido de métodos alternativos, o desenvolvimento de aplicativos para filtrar notícias falsas e a vinculação de vídeos informativos nas redes sociais, nas redes de televisão e internet, com o objetivo de informar a sociedade, evitando a crença em tratamentos ilusórios. Ponto. Vírgula. Com isso, nós citamos até a lei, né? Uhum. Você está percebendo, Andressa, que nós estamos respondendo todas as perguntas? O que fazer, como fazer, qual o objetivo? Todas as perguntas nós estamos resolvendo aqui. Sim. Então, quando você for fazer a próxima redação, eu quero ver essas perguntas resolvidas. Você falou Ok. você falou da denúncia aqui, ó. É importante também a denúncia, não tem, tá? Olha só, aí nós falamos aqui sobre quem fará, tá aqui uma rede de colaboração. Poderia até colocar. Ademais, a secretaria pode criar uma rede de colaboração, tendo como participantes a Anvisa, o Ministério da, entendeu? Uhum.
Ministério da Ciência e Tecnologia. Agora tem que, vamos ver aqui, botei dessa cor aqui mesmo. Tá vendo? Então, o objetivo, com o objetivo, com intuito, com objetivo, a fim de que, tudo isso indica a pergunta número 4, né? Qual o objetivo? Tá? Com o intuito, a fim de que, são conectivos que indicam o objetivo da ação, a meta da ação. Tá? E o desdobramento também, né? E o desdobramento. Com isso, e agora vamos falar sobre a legislação, para finalizar. Com isso, é necessário o quê? Sobre a lei, tá? Eu vou pegar aqui um café, vai pensando aí. É necessário o quê? Com relação à lei, o Código Penal, para enrijecer a pena. Eu coloquei. Mostra então, vamos incentivar como é que é. Pena que está previsto. Faz necessário também. E aí? Conseguiu? Necessário o endurecimento da pena que está prevista pelo artigo 283. Mas nós já citamos nós já citamos, né? Já citamos aqui. Então não precisa, vamos dizer assim, reescrever, né? Uhum. Então, com isso, é necessário. Quem faz as leis do país, hein, Andrés? Oi. Quem faz as leis do país? Quem faz as leis do país? Oi? Levantou a mão? Os representantes. Oi. Quem é que faz as leis do país? Os representantes da população, vereadores. Não. Isso, são os vereadores, senadores. Mas como é que se dá o nome desse poder? Poder. Com isso é necessário que o poder legislativo com isso é necessário que o poder legislativo estabeleça maior detalhamento
sobre a lei que tipifica o crime, os crimes, a lei que tipifica os crimes, para não repetir o Código Penal, né? De curandeirismo e charlatanismo. Qual o objetivo dessa ação? Qual o objetivo, Andressa, dessa ação? Aí não vamos botar como objetivo ou com intuito, vamos colocar como a fim de ou até mesmo para que haja Andressa? Oi. E aí, qual o objetivo dessa ação? Com isso, tá aqui, ó. Com isso, né? Com isso, é necessário que o Poder Legislativo, e aí, o que mais que a gente vai colocar? Com isso, é necessário que o Poder Legislativo estabeleça maior detalhamento sobre a lei que tipifica os crimes de curandeirismo e charlatanismo. Para quê? Qual o objetivo dessa ação? Lembra que nós falamos da questão religiosa aqui no início, do Uhum. segundo parágrafo, que fica mais difícil dessas pessoas serem presas devido à questão do vínculo religioso, Isso. né? Porque, e aí, de certo modo, caso elas forem presas, vão estar cometendo outro crime, né? Que é a questão da liberdade de culto. Mas, em nome da liberdade de culto, eu não posso ludibriar essas pessoas, porque isso é crime. Mas Uhum. como saber distinguir? E então, essa lei, esse endurecimento dessa lei, esse detalhamento dessa lei, é com esse objetivo. Para quê? Né? Com isso, é necessário que o Poder Legislativo estabeleça maior detalhamento sobre a lei que tipifica os crimes de curandeirismo e charlatanismo, para que haja. Para o quê? Para que isso? Qual o objetivo dessa ação? Diferenciar que é. Calma. Você não acha que é necessário estabelecer as fronteiras entre o que é religioso e o que é charlatanismo? Uhum. Então, para que, para que, Para que haja uma diferenciação hum, entre religião, não botar religião, né? Ações, as religiosas, hum,
para que haja uma diferenciação, uma, para que haja a diferenciação, uma diferenciação entre ações religiosas, médicas e eu queria botar e que? Trapaços. Não, porque eu tinha botado, né? Clicar aqui no Google para colocar charlatanismo, Não, já colocamos aí, né? Fica repetitivo. mas pode ser trapaça, porque aqui no Google, sinônimo, Qual o sinônimo de trapaça? charlatanismo. Para que haja limites entre as ações religiosas, médicas e Trapaça. e Não pode ser trapaça? trapaça é meio que fraquinha, né? Assim, essa palavra. Mas há algum problema em colocar palavras fracas assim? Do nada, assim, no texto? Não, não é que é problema, que nós já vimos com um texto formal, né? E aí, Não pode colocar entre aspas? não, entre aspas, é só palavra estrangeira, obra de livro, né? Uhum. A obra de livro é ótimo. Obras, né? Literárias, filmes. E ações criminosas? Vamos ver aqui. Para que haja uma diferenciação entre ações religiosas, médicas, ações médicas, nessa diferenciação, e Ações criminosas, não? pronto. Sobre a lei que tipifica. Não, ficaria ruim. Para que haja uma diferenciação entre ações religiosas, médicas. Tá, vamos botar trapaça então. E, Não pode ser ações criminosas. e ações já tem aqui, né? Aham. Já tem aqui. E trapaça. E essas. Eu penso. Trapaça. Pronto, terminamos. O ideal aqui era retomar a alusão da Idade Média, que nós Uhum. começamos aqui falando da Idade Média. O ideal aqui era terminar falando, por exemplo, aqui da promessa, né, no caso da Idade Média. No caso aí colocaria assim, mas sendo assim, tais ações evitaria, vamos dizer assim, um retrocesso à era das trevas, né, Uhum. a era da, entendeu? Mas como já está longo, não tem problema não. Não é, não é obrigado voltar. Mas se voltar, se der tempo voltar, né? Se tiver espaço para voltar à alusão inicial, entendeu? Uhum. Pois é. Então, se der tempo para voltar, volta, né? E essas formas tem um sinônimo para trapaça, não tem como. E essas formas de e essas
Pronto, tá bom. Bem, ok. Nós estamos terminando. Né? Estamos terminando. O obscurantismo, aí com intuito, poderia ser, né, para que haja uma diferenciação entre ações criminosas, sendo assim, vamos colocar, sendo assim, tais ações evitaria o recrudescimento, não, evitaria o retrocesso ao obscurantismo medieval. Pronto. Lindona a nossa conclusão. Deixa eu só pegar aqui. Eita, mas tá grande esse parágrafo, hein? Enorme. Não pode não. Tá muito grande. A gente poderia até ficar só com uma dessas ações, né? Porque essa segunda aqui, nós propomos 3 ações. Poderia até tirar essa aqui, ó. Essa da Anvisa aqui, tá? Não tem problema. Uhum. Tá? E aí você uniria essa questão da cultura científica, você poderia colocar também, aí com relação ao Ministério da Educação, né? Falar sobre as fake news, né? Que através dessa cultura científica iria também fortalecer, né, o entendimento das pessoas para não cair em fake news e tal. Entendeu? Uhum. Então vamos agora falar sobre analfabetismo funcional. Vê se você percebeu como é que nós escrevemos, né? Sim. Então, eu não quero que você repita os mesmos erros, porque está tendo reincidente essa repetição de erros. Na primeira, tudo bem, foi a primeira. Segunda, terceira. Terceira deu uma melhorada. Mas eu quero ver, você observou como é que eu escrevo, né? Eu obedeço a estrutura. Você tem que descobrir, é claro, não estou dizendo, vou escrever igual a você, não é isso. Mas eu quero que você obedeça a estrutura, tá? Ok. Obedeça a estrutura da redação. Então, eu vou só... Hoje vão ser 2 redações? Que tem as 3. Duas? Como assim 2? Vamos ser uma aula 3 horas da tarde? Isso, vamos ter, tem uma aula 3 horas, isso mesmo. Tem uma aula 3 horas. Mas nessa é 2, não. A aula de 3 horas eu quero ver já a redação pronta. Vixe! Eu tenho um aulão. Oi? Eu tenho um aulão hoje. Tem o quê? Você tem aula hoje ainda? Aulão. Aulão. É. Tá. Tá bom, então não tem problema. Não tem problema, não. Você tem aula que a partir de que horas? Uma. Eu tava até vendo se não tem um horário 5 horas. Que eu não sei, acho. A gente pode. A gente pode, não tem problema, não. Não tem problema, não. Tá? Então, porque assim, é uma aula redação e outra aula é correção, né? Sempre assim. Mas não tem problema ser na semana. Não tem problema ser na semana, não. A gente compensa essa aula de sábado, que é de 3 horas, durante a semana, e você me mostra a sua redação já pronta. Entendeu? Não Viu? tem problema, não. Se durante, por exemplo, terminei a redação, tem como aí 5 horas da tarde, Pode? pronto, aí eu... Entendeu? Então, pronto. 5 horas, 5 horas não. 5 horas eu faço uma caminhadazinha para desestressar, né? Uhum. Mas pode ser à noite. Você tem algum problema com a noite? Não, tenho não. Pronto, então pode ser à noite, então. Tá bom. Viu? Eu só vou explicar aqui o tema rapidinho. Certo? Agora, lembrando que
Tenta fazer o esquema antes, tá? Tenta fazer o esquema redacional antes. Ok. Então, ficou dessa forma a sua redação. Fica evidente, portanto, deixa eu só te mostrar aqui como é que ficou. Eu até compartilhei uma das redações lá, né? Reformuladas. Lá no grupo. Tu tá no grupo do Corujão, né? Tô? Eu tirei um monte de pessoa que não estava fazendo nada ali, só era para atrapalhar. E não diz nada. Tem até gente de faculdade já ali. Eu falei, não, tá errado isso. Ficou assim, Andressa. Você tinha escrito aqui, diante disso, a Anvisa, você tinha colocado já direto ao ponto, né? Foi direto ao ponto. Eu quero que você observe aqui, ó. Tá vendo? Como é que você colocou? Ó, diante disso, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aumente sua atuação e realização, fiscalização. Você percebe aqui o eco que dá no teu texto? Quando você coloca ão, 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 entendeu? Tá vendo a imagem, Andressa? Andressa? Ok. Show. Pois é, você está observando então que há o eco que dá atuação, realização, fiscalização de pontos de venda de fármacos, tá? Aí você falou da OMS, mas colocou só um período. Aqui só tem um período. Começa aqui e termina aqui. Não tem. Ah, não, tem outro aqui. 2 somente. 3 agora. Fazendo isso, assim. Evita o gerúndio, tá? Evita o gerúndio. E aí, como é que ficou a nossa redação? Fica evidente, portanto, olha aqui, ó. Deixa eu só ampliar. Fica evidente, portanto, olha que tem que vir entre vírgulas para isolar, né? Isolar a conjunção, tá? Fica Uhum. evidente, portanto, que ciente desses desafios, o poder público deve propor medidas para atenuar esse problema de saúde pública. Frente a isso, é fundamental que o Ministério da Educação, em parceria com secretarias estaduais e municipais de educação, promova encontros com cientistas, médicos, biomédicos, biólogos, farmacêuticos, através da colaboração, aqui teria uma vírgula, através da colaboração com, entre universidades públicas, com o objetivo de esclarecer e implementar nas escolas uma cultura científica. Ademais, e aqui poderia investir até em feira de ciências. Feira de ciências. Tá? Ademais, a Secretaria Especial de Comunicação, veja que eu repeti a palavra colaboração e colaboração aqui. Então, elimina uma delas, coloca qual um sinônimo de colaboração. Fração. Tá? Pois é, cooperação, tá bom? Então, em cooperação com órgãos fiscalizadores, reguladores, como a Anvisa, e o Ministério da Ciência e Tecnologia deve propor, além de campanhas sobre as consequências à saúde do uso indevido de métodos alternativos, o desenvolvimento, o desenvolvimento de aplicativos para filtrar, o desenvolvimento de aplicativos para filtrar notícias falsas e a vinculação, poderia dizer aqui, e a criação, enfim, não, é mais ou menos isso, né? E a vinculação de vídeos informativos nas redes de televisão e de internet, com o intuito de informar a população, a sociedade,
evitando a crença em tratamentos ilusórios. Com isso, é necessário que o Poder Legislativo estabeleça maior detalhamento sobre a lei que tipifica os crimes de curandeirismo e charlatanismo, tá? Ou você poderia eliminar também essa última aqui para não ficar tão grande, tá? Para não ficar tão grande, tá certo? Então, com isso, é necessário que o Poder Legislativo estabeleça maior detalhamento sobre a lei que tipifica os crimes de curandeirismo e charlatanismo, para que haja uma diferenciação entre ações religiosas, médicas e essas formas de sabotagem. Sendo assim, tais ações evitaria o retrocesso ao obscurantismo medieval. Bravo! 200 pontos. Tá entendendo? É dessa forma que eu quero que você escreva. Cumprindo sempre as 4 perguntinhas, né? O que fazer, como fazer, quem fará, qual o objetivo. Qual o objetivo. Certo? Qual o objetivo. Tá? Então, sempre utilize essa forma de escrita. Tá? Essa forma de escrita. Por isso que é importante, antes de fazer, ter o esquema. Segue o esquema. Ah, o caderno está pronto, só vou enviar para você pelo Transmar. E aí você busca aí como é que é, tá? Então eu vou parar aqui, vou disponibilizar um slide para você. Agora a redação sobre analfabetismo funcional. Não é analfabetismo absoluto. Uhum. Existem formas de analfabetismo, cuidar para não correr o risco aí de fugir do tema. Ok. Bem, aí nós vamos... E atenção, eu vou colocar na plataforma aquele banner. O banner, lembra? Uhum. Pois é, um banner já com de certo modo, com o planejamento quase lá, né? Só falta a questão dos links que você vai fazer, né? Enfim. Bem, então nós temos aqui o 4º tema, que é sobre a questão do analfabetismo funcional no Brasil. Outra coisa, eu também coloco lá na plataforma a proposta de redação. Então é fundamental que você leia a proposta antes de fazer a redação, tá? Ok. Leia a proposta também. Mas é bom, por favor, acesse a plataforma. Pode deixar. Andressa, como é que os corretores costumam escolher o tema? Ou eles escolhem um tema de ordem social, né, um tema de ordem social, e pode também haver um tema que vai englobar 2 ou 3 eixos desse. O tema que nós acabamos de ver é sobre a questão da ciência, né? O curandeirismo, o charlatanismo, que implica também na sociedade, que também é de cunho social. Ou pode ser um tema que implica aí a cultura, como foi em 2019, a questão do acesso ao cinema. Ou pode ser um tema político também, que eu acho meio difícil ter um tema político, né? É. Questão de voto, conscientização de voto, eu acho que não é por aí, não. Eu estou apostando que vai ser um tema social, científico ou cultural. Principalmente aqui, ó, científico. Né? Um tema voltado para a ciência. Tá? E pode ser, inclusive, essa questão do curandeirismo, do charlatanismo. Tenho quase certeza, não posso dizer assim, eita, vai ser esse tema, não. Mas, pelos anos anteriores, 2019 foi a cultura, o governo rejeitou a cultura, né? E agora, 2020, foi sobre as doenças mentais, tendo em vista também que o governo, se você ver lá nas alusões, ele tem medidas para não investir em saúde mental, também foi o tema de 2020, né?
Então, sempre que o governo não investe, ele bota o tema. Para parecer que está tentando, né, pensar sobre o tema, tentando. É estratégia. É estratégia. Tá? Então, esse vai ser, eu creio que vai ser de ordem científica. Né, de ordem científica. Porque fake news, a questão do tratamento precoce, vem se falando muito sobre isso desde o ano passado, né? E ainda hoje já tem até a CPI, né, da pandemia, Isso. enfim. Bem, então o tema pode ser um desses eixos, né? Um desses eixos, ordem social, científica, cultural ou política. Bem, então vamos. Então nós já vimos o romantismo, a romantização das doenças psíquicas, a questão da obesidade no Brasil, a promessa de cura, e agora o analfabetismo, que é um tema de ordem social. Existem vários tipos de analfabetismo. Quais são esses tipos? Existem os analfabetos de nível rudimentar, são analfabetos funcionais, e é esse aqui o tema, certo? Existem também os analfabetos em nível básico, analfabetos absolutos, né? Certo? Analfabetos absolutos, Uhum. ou seja, que não sabe ler, que não sabe escrever, não teve nenhum contato com a educação formal. Existem os analfabetos de nível rudimentar, não sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar o mundo. E aí um pensador já me vem à memória, é Paulo Freire. Paulo Freire tem um livro, ele tem um livro, tem um livro chamado A Importância do Ato de Ler. Paulo Freire. Ele tem um livro chamado a importância do ato de ler. E ele fala nesse livro que mais do que decodificar a palavra, codificar e decodificar a palavra, ele fala que nós temos que ter uma leitura de mundo. Leitura de mundo. E é isso que o analfabeto funcional não tem. Ele não sabe, ele pode até ler uma notícia de jornal, mas ele não interpreta. Ele não tem esse nível de cognição, de interpretar, e não desenvolveu o pensamento crítico reflexivo, né? Não desenvolveu o pensamento crítico reflexivo, que inclusive está na lei 9.394 de 96, que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, né? É Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? Na LDB diz o quê? Fala que os estudantes de nível médio, né, o ensino médio consiste, o objetivo do ensino médio é desenvolver a capacidade crítica do estudante. Então, o analfabeto funcional, ele tem todo ali, tem um nível médio, mas não tem essa capacidade desenvolvida. Não sabe ler o mundo que está à sua volta. Sabe ler a palavra, mas o que adianta você ler a palavra se você não tem essa leitura de mundo? Existem os alfabetizados de nível básico, né? Os alfabetizados de nível básico, e existem os alfabetizados de nível pleno, que aí com a educação superior, nível básico, alfabetizados funcionalmente, né? Ou seja, você sabe ler e sabe escrever, e sabe interpretar, e sabe, entende? Tem a crítica, tem a reflexão, viu a notícia, opa, isso aqui eu posso ver um filme, ah, tá, então eu posso linkar com esse assunto, eu posso... O que a redação do Enem quer é justamente isso, testar sua capacidade crítica, testar sua capacidade criativa e reflexiva na hora de escrever. E aquela solução do problema ali,
a proposta de intervenção, eu digo que é a mais importante da redação. Porque os outros parágrafos, você pode ir já, pronto, um exemplo, né? Não recomendo, mas, por exemplo, aí o estudante perde ponto aonde? Na conclusão. Porque a conclusão é que, de fato, vai testar você. Ah, então vamos saber, você colocou os problemas na redação. E aí, para resolver, meu filho, minha filha vai fazer como? Aí onde está a grande questão da redação do Enem. Que você vai tirar de letra. A aprendizagem deve ser universalizada, propiciando assim que todos os leitores atinjam o nível pleno de alfabetização funcional. Você, Andressa, é uma alfabetizada funcionalmente. Sabe ler, escrever e interpretar o que se lê e o que se escreve. E olha essa notícia de jornal, olha essa charge. Cara, que legal. Escolarização dos brasileiros entre 5 e 17 anos já passa de 93%. Você leu essa notícia? E aí ele vai e fala, li, mas não entendi quase nada. Uma notícia simples, né? E aí por que que ele fala que legal? É um juiz de valor, né? Que legal, ou seja, que bom, que maravilhoso, que interessante, que a escolarização dos brasileiros já passa de 93%. Sinal o quê? Sinal que a educação está melhorando. Mas aí, hein, o colega vai e fala para esses 7% que falta, o colega dele se enquadra. Então, saber ler não sabe ler. Sabe ler, né? A pessoa que sabe ler, o problema é esse, né? Ou não sabe ler. Mas entender o problema, interpretar o problema, é aqui onde mora a nossa proposta de redação. Você não vai discutir sobre o analfabeto absoluto. Você pode até mencionar, né? Você pode citar dados do MEC, né, do Ministério da Educação, você pode citar dados da ONU, né, ou da Unicef, no caso, com relação a isso, mas pode citar estatística, pode citar o IBGE, né, IBGE, que tem deixa eu ver aqui como é o nome desse medidor de pesquisa, que é de 3 em 3 anos, ele mede a questão da educação, do analfabetismo e tal. Eu vou até postar na plataforma lá, a pesquisa nacional é o PNAD, eu acho que é o PNAD, não tenho certeza, mas tá? Enfim, você pode citar o IBGE, lembrando que o censo é de 2010, era para ter feito o censo em 2021, não teve censo, né? O IBGE está sem censo, e aí tem duplo sentido, né? Censo no sentido de conhecimento, né? Tá. Então, vamos lá. E aí a problematização é essa, você sabe o que é analfabetismo funcional? Esse conceito foi criado nos Estados Unidos na década de 30 e posteriormente foi utilizado pela Unesco para que se referir a pessoas, tá aqui o conceito, se referir a pessoas que, apesar de saberem ler e escrever, apesar de saber ler e escrever formalmente, por exemplo, não conseguem compor e redigir corretamente uma pequena carta solicitando um emprego. Segundo a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, mais de 960 milhões de adultos são analfabetos. Mais 960 milhões de adultos são analfabetos. Mais de um terço dos adultos do mundo não tem acesso ao conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias. Todos nós pensamos que, porque existe internet e eu tenho internet, todas as pessoas têm internet. Não, não é bem assim. Com essa pandemia, houve, de fato, apresentou o abismo informacional. O abismo informacional. Ou seja, de informação.
As pessoas não têm tanto conhecimento como se esperava que tivesse. Por quê? Aí as pessoas estão sem estudar, né? As pessoas estão, enfim, sem o recurso necessário, né? Sem o computador, sem o tablet, sem a internet. Tá? Então, na declaração, o analfabetismo funcional é considerado um problema significativo em todos os países industrializados ou em desenvolvimento. Pessoa que sabe ler e escrever e não interpreta o que lê e que escreve, não tem as habilidades necessárias, por exemplo, para trabalhar. Trabalhar precisa de um grau de reflexão, né? A depender do emprego. São chamados de analfabetos funcionais os indivíduos que, embora saibam reconhecer letras e números, são capazes de compreender textos simples, incapazes de compreender textos simples, bem como realizar operações matemáticas elaboradas. E aí eu peço que você pesquise o PISA, que é o Índice Internacional, né? Internacional. Existem vários no Brasil, medidores da educação nacional, do nível de educação. Existe o PISA, que é um indicador internacional, e existe também a Prova Brasil. Prova Brasil, e, claro, o Enem. O Enem também é um indicador, não é só para passar no vestibular, não é só para entrar na faculdade. Não, ele é um indicador como a educação está indo. Para você ter uma ideia, eu acho que quantas pessoas tiraram nota 1000 nesse ano? Acho que umas 20 pessoas só. Então, é para você ver, né, como tá, né, dizendo isso, então só é bom quem tira nota 1000. Não. Mas teve muita gente que zerou a redação. Teve muita gente que foi desclassificada por não saber escrever. Por não saber escrever. Entende? Então, é muito, muito tenso essa questão do analfabetismo funcional. O problema do analfabetismo funcional deve ser levado a sério, pois a dificuldade de compreensão dos gêneros textuais mesmo são os mais, né, simples e mais acessados do cotidiano. E aí você já vai fazendo aí o seu esquema, né, já vai fazendo a sua estrutura. Eu já citei Paulo Freire, citei aqui o IBGE, citei o conceito, onde surgiu, tá? Então, o analfabetismo funcional, ele prejudica o desenvolvimento intelectual, pessoal e profissional do indivíduo. Não é só uma questão de saber ler e escrever, não, mas é interpretar o mundo à sua volta. E você pode utilizar esses dados, são dados de 2014, mas está valendo, né? Veja a fonte aqui. Não cite a revista Veja, não cite, enfim, Folha de São Paulo, não. Sempre a fonte. Professor, e aí na redação do Enem veio uma estatística. Eu posso utilizar? Pode. Lá embaixo tem a fonte. Você pode utilizar, não tem problema algum. Não tem problema algum você utilizar uma estatística que tem lá na prova. Está lá no estratégia. Claro, evidentemente, você não vai botar igual o que está ali, né? Você vai mudar as palavras, né? Não a estatística, mas sim a forma de citar. Entendeu? Entendeu, Andrés? Entendi, sim. Tá bom. Então, no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do... Aí acabou. Aqui não tem mais o que fazer. Claro, aí tem problemas de dislexia. Tem outros fatores também que potencializam. Opa, fatores. Quais são os fatores? Quais são os fatores que potencializam? Que potencializam o problema. Quais fatores? Você vai colocar na redação, vai ter que inserir quais são os fatores. Por favor, obedeça a estrutura da redação. Nós fizemos uma redação, né, reformulamos aquela redação sobre o curandeirismo, pegue na plataforma aquela redação, tem até aí a redação sobre a obesidade no seu WhatsApp, mas pegue lá na plataforma essa redação, tá lá no Jamboard, né, naquele quadro virtual, e faça como a estrutura, tal e qual a redação sobre o curandeirismo. Que aí você vai pegando vai se tornando um hábito,
na tua escrita, essa estrutura. Não teve nenhum ou pouco acesso à educação, é analfabeto absoluto. O analfabeto funcional é a pessoa com mais de 15 anos incapaz de utilizar a leitura, a escrita e as habilidades matemáticas para fazer frente às demandas. Olha só que lindo, né? Pode ter, até citar. Fazer frente às demandas do contexto social e utilizá-las para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida. Só é capaz de identificar letras e números, mas não é capaz de interpretar. Então, no mundo, e aí é um dado da Unesco, tá aqui no rodapé, né? Você pode ver. Um dado da Unesco. Há 781 milhões de adultos e 126 milhões de jovens que não possuem capacidades básicas de leitura e escrita. 13 milhões no Brasil, olha aí, de brasileiros acima de 15 anos que são analfabetos. Saber escrever o nome não significa dizer que você está formado. E esses dados são mais acentuados, esses dados aqui são mais acentuados quando falamos em região norte e nordeste. Lá na plataforma eu vou inserir acho que um informativo do IBGE que fala sobre esses dados. E aí você pode dialogar com esses dados. Sua redação pode ser crítica também, né? Mas lembrando que você deve citar os fatores que potencializam esse problema no primeiro parágrafo de desenvolvimento, D1, e no D2. Diga. Tem algum filme? Ah, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Você quer tá de olho no filme, né? Você assistiu aqueles que eu indiquei? Qual? O Olhinho? Eu não achei o Olhinho. Em lugar nenhum. Sério? Sério, não tem na Netflix, não. Mas você assistiu pelo menos o trailer, alguma coisa? Nem o trailer eu achei no YouTube. Eu botei na plataforma o trailer. Ah, então eu vou acessar. Você não está acessando essa plataforma. Eita, Andressa, não sei o que eu faço. Eu vou acessar. Tá bom. E aí, tem filme sim, vou indicar um filme para você, e eu acho que tem na Netflix. Se não, tem na Globoplay. Tem muitos filmes que tem na Globoplay, não sei se você tem assinatura, mas não precisa também não, vai gastar dinheiro só com streaming. Não, tem o Play. Você tem? Tem. Ah, então tem na Globoplay, eu acho que o Ali tem lá. Então Eu acho vou. que tem lá. Ah, então você tem muitas plataformas, danada. Então tem filme aí a beça. Nossa, tem filme demais. Eu nem olhei na Globoplay, que geralmente não tem nada. Tem, mas tem, lá tem. Inclusive tem um filme lá que fala sobre o Forrest Gump. Não sei se você já ouviu falar, é um filme antigo, não é da sua época, mas vale a pena, é um clássico do cinema. Forrest Gump é com Tom Hanks, e ele é para citar em redações como doenças mentais e tal, transtornos mentais, é muito bom, tá? O Oli tem na Globoplay, e esse filme, se eu não me engano, tem na Netflix e tem também na Globoplay, tá? Olha só. E tem desculpa. Tem também é um curta-metragem. O nome do curta-metragem é Meu Amigo Nietzsche, que foi o Ministério da Educação que fez, não foi esse ano, não. Tem um tempinho já, foi em 2016, por aí. Eu não precisa citar o ano, não. Basta citar. É muito interessante esse livro, esse documentário, esse curta-metragem, porque o estudante, o aluno ali de ensino básico, de ensino fundamental, ele está muito mal na escola. Ele está muito mal na escola. E ele encontra um livro no lixo de Nietzsche. Nietzsche é um dos pensadores geniais do século XX, né? Isso mesmo, finalzinho do século XIX, início do século XX. E ele encontra um livro chamado Aurora. Aí, acho que é esse o nome do livro. E é esse, meu Deus. Ou é o Para Além do Bem e do Mal? Acho que é Para Além do Bem e do Mal. Enfim, ele encontra o livro no lixo. E como é brilhante o desenvolvimento dele. Por quê? Porque ele não sabe o significado das palavras,
E ele encontra um catador de lixo, né? No meio do caminho ele encontra um catador e é curtinho, ele tem menos de 10 minutos esse curta-metragem. E o catador de lixo fala assim, olha, toda vez que você encontrar uma palavra diferente, você sai perguntando o que é isso, o que é aquilo. E ele faz isso mesmo. Por exemplo, crepúsculo, ele não sabe o que é crepúsculo. O que é crepúsculo? E ele vai e pergunta. O que enfim, aí vai perguntando durante o dia Aurora, o que é Aurora? Aí pergunta, é minha vizinha que é Aurora. É muito, muito interessante. E no final do filme, aí eu vou deixar para você. Eu não vou contar porque, senão, Spoiler. já dei spoiler demais. Mas eu vou deixar também esse filme na plataforma. Tem na internet, eu já vou deixar com o link lá pronto. Então, analfabetismo no Brasil, e já estamos já concluindo, apenas 1 em cada 4 brasileiros é a fonte do IBGE. Pode citar. E o ano? 2010, é o último censo, né? Então, apenas 1 em cada 4 brasileiros domina plenamente, e aí você pode citar também o dado aqui do IBGE de 2014. Leitura, escrita e matemática. E você pode citar o PISA, que é uma prova que mede o conhecimento a nível internacional, né? 33 milhões de analfabetos funcionais no Brasil. Mais ou menos 21% dos brasileiros não desenvolveram a capacidade de leitura crítica. Leitura crítica. Muita coisa. É demais, é algo absurdo isso. É algo absurdo. E aí a gente reconhece que não é uma simples mensagem no WhatsApp, né? Quando eu coloco para os estudantes, eu dou aula no estado aqui em Corrente, e aí eu coloco mensagem no WhatsApp. Assistam o filme Tempos Modernos, é um filme de Charlie Chaplin, não sei se você conhece. Conhece não, né? Já vi, eu acho que Já já viu, né? Tá bom. vi. Então, Tempos Modernos. E aí, esse filme, né, Tempos Modernos, conhecidíssimo, fala da Revolução Industrial, fala da questão do trabalho, né, das condições de trabalho, enfim. E aí, a estudante chega para mim e pergunta, onde é que está o filme? Tá lá, coloquei o link lá. Ainda pus assim, o link está acima. E, embora ela leia, não consegue entender isso. Não é que é burra nem nada disso, não. É questão de interpretar mesmo a notícia. De interpretar. Sabe, às vezes não tem essa capacidade, não desenvolveu. E olha como é gritante aqui a relação entre Norte e Nordeste. Um dado de 2019, de 2011, não é do R7. Não é do R7. É aonde? Tá aqui, ó. PNAD. É o PNAD. Mas esse dado está ultrapassado. Tem um dado já de 2019. Eu vou colocar lá na plataforma, tá? E ainda continua. Mesmo passados aí 8 anos, continua a região Norte e Nordeste sendo os maiores níveis de analfabetismo, tanto absoluto quanto funcional. Bem, então, 3 em cada 10 brasileiros adultos, né, de 17, aí você pode citar, é um dado do Instituto Paulo Montenegro, você pode citar esse instituto, também a ONG Ação Educativa, você pode citar, né, e aqui são dados já da alusão, né, o medidor, lembrando que sempre o medidor da pesquisa, seguido da sua tradução entre parênteses, né, do significado entre parênteses, e o ano da pesquisa, tá bom? Sempre realizar essa citação dessa forma. Não colocar dados estatísticos no primeiro parágrafo. Dos 29% de brasileiros classificados de níveis mais altos de proficiência em leitura e escrita, 8% são analfabetos absolutos. 8%, que 21%, evidentemente, que nós já vimos anteriormente, são analfabetos. Né? Como minimizar essas taxas de analfabetismo? Como fazer? Temos a potencialidade. Ah, professor, mas por que tem tanto analfabeto funcional? Isso aí se dá também e aí um fator potencializador do problema, pela infraestrutura da escola, pelas salas de aula lotadas, né?
a sala de aula 50 alunos, ou até mesmo pelo desinteresse do alunado ali na aula, a escola não é atrativa ao estudante, né, não é atrativa ao estudante, e isso não é só ensino médio, é esse fator também, porque a criança não cai de paraquedas no ensino médio, ou adolescente, não, vem lá do ensino fundamental, Uhum. do ensino fundamental. Então, se não tiver uma base do ensino fundamental sólida, o ensino médio também não vai ser tão bom assim, né? Então, a infraestrutura da escola, a apatia ali, as salas amontoadas, né? Até mesmo a questão do investimento no docente ali, né? No investimento no docente. As aulas, enfim, o professor tem que trabalhar manhã, tarde e noite, tendo 32 aulas por semana. Isso é desumano. 32 aulas por semana. Você acha que esse professor vai dar uma aula boa em cada turma? Não. Não vai. Vai ter turmas que ele vai enrolar. Vai ter turma que ele vai enrolar. Porque é o cansaço. Ou até mesmo por malandragem dele, né? Mas, a nível Brasil, não estou querendo dizer aqui que os professores são malandros, mas existe sim enfim, essa apatia docente também, de Sempre, tornar a aula mais atrativa, né? sempre tem. Sempre. Trabalho. Justamente. E esses estudantes vão para o EJA, né? Para o supletivo que se chama EJA, Educação de Jovens e Adultos. E no EJA não tem. Claro, eu estou falando da realidade que nós estamos, mas você vai falar a nível Brasil. A educação de jovens e adultos, ela é muito sucateada hoje em dia. É muito sucateado, porque na BNCC, por exemplo, BNCC, Base Nacional Curricular Comum, de 2018, na BNCC não tem uma estruturação para a educação de jovens e adultos. Então, a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade esquecida. É esquecida. Fala-se em erradicar o analfabetismo no Brasil, mas não investe numa educação de jovens e adultos. Não investe. Engloba pessoas de idade mínimas entre 15 e 18 anos e sem idade máxima estipulada. E outro fator que potencializa esse analfabetismo funcional é também, e aí, claro, seguido da evasão escolar, né? Seguido da evasão escolar, é a gravidez precoce, né? Enfim, é a questão do cansaço. Diga. A fome. Isso mesmo. A má alimentação, né? E o cansaço, principalmente o cansaço, né? O cansaço que leva também a. Como é que cansada a pessoa não pensa? Cansada ela vai fazer de qualquer jeito a atividade ali, né? Então, como tornar a escola mais atrativa para esses estudantes, né? Os fatores que potencializam esse problema, a educação à distância pode ser também uma solução para esse problema, né? O investimento, aqui também é uma solução. Aqui também é uma solução, o ensino supletivo, né? A EJA. Mas deve ser investido. Já existe esse programa no Brasil, Educação de Jovens e Adultos. Mas é muito, muito precário a estrutura da EJA, né? Que é a educação. Educação à distância pode ser uma solução. Pode ser uma solução. E aí você já vai pensando na solução do problema. Pode ser. A educação é uma plataforma em instruir o estudante primeiro, né, porque além do analfabetismo funcional, existe também o analfabetismo tecnológico, né? Existe também o analfabetismo tecnológico. Então, como é que esses estudantes irão manusear uma plataforma sem o conhecimento prévio dela, né? Além de alfabetizá-lo, o EAD possibilita que ele passe a dominar ferramentas tecnológicas. É uma ótima solução. Você pode ser alfabetizado tanto tecnologicamente quanto funcionalmente. Saber ler, escrever e interpretar o que lê, que se escreve. Então, a educação à distância é a grande chave aí para fazer com que esses estudantes, por exemplo, nós temos aqui, pode ser educação, essa distância aqui, né? Pode ser uma educação, você pode substituir por uma educação remota, mediada
por tecnologia, mediada por tecnologia, né? A distância, ele implica distância, né? Está ali distante. Educação remota, educação mediada, que nós estamos tendo agora, a educação remota, a educação mediada por tecnologia. Aviso, a leitura prejudica seriamente a ignorância. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Então, se você sabe ler e não ler, isso também é um dos analfabetismos. Isso é apenas uma frase de Mário Quintana, o estímulo à leitura. E aí a problematização, a pessoa analfabeta funcional não consegue entender nenhum meme. Nossa, é. Nada contra os analfabetos funcionais. Deixa aqui o seu amém ou dê o like. E aí a pessoa não entende esse meme, aí vai dar o like e vai dizer o amém. Fiz as contas, tudo analfabeto funcional. Ou seja, nada contra os analfabetos funcionais. Nada contra os analfabetos funcionais, e aí deixe o seu amém ou dê o like. Né? Então, querida, sei que você está acostumada a cobrir os buracos do asfalto na sua cara com Mary Kay. Mas não adianta querer cobrir seu analfabetismo funcional com frases de pensamentos e pensadores no Facebook. Eita, a Cora agora tá poderosa, né? Então, para dizer o quê? Que não adianta você se maquiar e tal, e no Facebook dar uma lacrada, né? Tá cheio de lacradores aí. Nós vivemos hoje, e você pode falar isso, nós vivemos hoje a cultura da lacração. Cultura da lacração. A pessoa é da lacrada, né? O importante é lacrar. Então, nessa cultura da lacração, muito disso impulsiona também o analfabetismo funcional. E há, hoje em dia, viu, Andressa, uma fragmentação da leitura. Uma fragmentação da leitura. As pessoas não leem mais. Com frequência. Com frequência. Com frequência e contínua. Continuidade. Por exemplo, eu leio e apresento o que eu leio. Estou lendo aqui dois livros. E ainda tem uma revista ali que eu estou lendo. Então, estou lendo aqui o caso dos exploradores da caverna, do Fuller. Estou terminando isso aqui. E esse aqui é o Coração. O Coração é um caçador solitário. É um escritor norte-americano, Carson McLuhan. Né? É um livro que fala de solidão, um pouco triste. Pelo título já dá para perceber, né? O Coração é um caçador solitário. Fala de amizade também. Fala de amizade. Tem uma questão de racismo, né? Enfim, ocorre na década de 60, por aí, por volta de 1960, esse livro. Enfim, as pessoas têm que ler livro, né? Tem que ter essa continuidade. Aí lê um taquinho ali, outro taco aqui, lê um meme, lê um post no Twitter. Não, isso não é leitura. Isso não é leitura. Leitura implica continuidade. Olha o ato de ler de Paulo Freire, né? Implica continuidade, tá? Implica leitura de mundo, tá? Então, as pessoas estão acostumadas a ler somente posts. E aí, você falou do livro, do filme, olha aí o filme, né? O Aluno. É um senhor, conta a história, né? O filme Aluno é baseado na história real de Kimani Maruji, né? Ginanga, eu acho que é assim. Que com o sonho de aprender a ler e escrever, lutou para entrar e permanecer na escola, acostumado a receber só apenas crianças. Ele foi falecido em 2009, né, Maruji, foi uma pessoa mais velha a se matricular em uma escola primária, de acordo com o Guinness Book. Claro, apenas uma curiosidade, mas você vai, né, na introdução do filme, e ele não sabia ler mesmo, era analfabeto absoluto, né, analfabeto absoluto. Tem também outros filmes, como Escritores da Liberdade. Esse é o filme, para você citar. Esse é o filme para você citar. Vocês já viu esse filme, não? Não. Hoje tem que ver. É obrigatório assistir esse filme. Porque esses estudantes sabem ler e escrever. Mas não têm a mínima noção de interpretar o que leu, o que escreveu. E essa professora,
dá uma reviravolta, faz uma reviravolta na vida deles. Eles se tornam alunos mais críticos, alunos mais reflexivos, né? Ela estimula a compra de livros, a doação de livros também, viagens para museus. Realmente, ela permite ao estudante uma possibilidade de leitura de mundo. Vale a pena ler. Se eu não me engano, já tem na Globoplay e na Netflix também tem. Escritores da Liberdade. Muito bom esse filme. E, claro, você pode citar também a legislação. Aí você pode citar o artigo 205, muita coisa para citar. Então, não terminando aqui essa aula, você vai descansar um pouco, é claro, mas aí tem, no final do dia hoje, você vai participar do aulão, tem amanhã, você pode fazer esse esquema, essa esquematização, assim como eu ensinei você lá no quadro virtual, você pode recorrer ao quadro para ver como é que tá, pode recorrer ao banner e, claro, depois de esquematizado, pode começar a rascunhá-la. Você pode citar a Constituição Federal de 1988, que fala que é direito, dever do Estado e da família, a questão da educação. É um direito, né? É um direito. Tá? E, claro, o exercício da cidadania. E aí, mas, professor, vou citar, mas não está cumprindo isso na realidade. Isso mesmo, aí é onde está o conectivo de oposição. No entanto, o que se percebe, ou então, adverso ao texto constitucional, pode-se observar o crescente número de analfabetos funcionais, entende? Então, você vai colocar o ideal, que é a Constituição, está lá um direito, mas a realidade não se demonstra isso. E depois você pode citar também a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, né? E aí, onde está o pensamento crítico, professor, na LDB? Está no artigo 35, no inciso 3º, olha aqui, pensamento crítico, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Então, é lei. Não é só ensinar a escrever e ler. Você tem que ter, o aluno tem que desenvolver a autonomia intelectual e o pensamento crítico. Isso aqui é uma ótima alusão jurídica para você falar, colocar, né, inserir no terceiro parágrafo, ou segundo parágrafo, ou terceiro parágrafo do desenvolvimento, tá? E aí, apenas uma redação que eu já tenho aqui, tirei lá do Imagine, um modelo de redação, ele vai começar com uma alusão à Constituição, tá? Não vamos ler, você pode ler depois, para você acessar a plataforma. E aí, uma frase de Rubem Alves, presente neste livro aqui, creio que está nesse livro, educar não é ensinar respostas, educar é pensar, né? Educar é pensar, tá nesse livrinho aqui, essa ideia dele, né? Creio que esteja. Aqui é ao professor com meu carinho. Ao professor com meu carinho, tá? Educar não é ensinar respostas. Educar é ensinar a pensar. Educar é ensinar a pensar. Obrigado, Andressa. Bom final de semana. Tenha um final de semana muito produtivo. Obrigada. Ainda tem a aula de 3 horas? Não vai ter 3 horas, porque você vai ter que fazer a redação e não tem como fazer. Você tem aulão, né? Uhum. À noite, então. Tá bom? Não é à noite, só na terça. Você falou, né? Que pode? Ah, pode ser, pode. Porque aí a intenção da aula, a próxima aula, é para corrigir a redação. Uhum. Sim. Tá bom? Então, faça a redação, visite a plataforma, por favor. Todas essas alusões eu vou colocar lá na plataforma, tá bom? Então, e a proposta também eu vou colocar lá na plataforma. Ok. Então, fique um hábito, seja um hábito teu aí eu visitar sempre a plataforma, tá bom? Certinho. Obrigada. Tchau. Tchauzinho. Bom aulão. Obrigada.